Queridos irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com muita alegria que nós damos sequência aos nossos estudos bíblicos das nossas lições CPAD. Estamos estudando a Escola Bíblica Dominical. Lição de número 9, a Igreja e o Sustento Missionário. De acordo com a lição, estudaremos Filipenses capítulo 4, versículo 10 ao 20. Estudaremos os tópicos mencionados: a igreja de Filipos e o sustento missionário, princípios básicos acerca do sustento missionário pela igreja, aprendendo a investir na obra missionária. Vamos fazer duas partes, a primeira parte é esta, a segunda parte está também muito boa. Veja o nosso comentário. O trabalho de um missionário é como se ele estivesse construindo uma grande torre. Isto está escrito nos evangelhos. Jesus falou sobre isto. Quando alguém quer edificar uma torre, ele primeiro se senta para calcular os gastos. Não se pode construir uma casa sem primeiro se sentar e ver quanto vai gastar e se tem para terminar a casa. Ok? Então não basta levar a cruz, é preciso levar até o fim. É preciso calcular os gastos da nossa caminhada. O trabalho de missões é desta forma. E contribuir é um marco de testemunho para muitas gerações. Ok? Contribuir para as missões, esse trabalho de missões é um marco de testemunho para muitas gerações. Não basta ser missionário, deve levar a cruz. Não basta ter Jesus, tem que levar a cruz. É uma caminhada, perseverança na fé. Então, não basta ser missionário, tem que levar a cruz, tem que ir até o fim. Os que têm apenas o nome ou título é o mesmo que lançar os alicerces e não pode terminar a obra. E quem abandona a obra é motivo de zombaria. A obra de missão equivale a um enfrentamento de uma guerra. É a mesma coisa. Militar legitimamente, sendo bom soldado de Cristo. Não existe as guerras nação contra nação, e aqui é uma guerra espiritual. Reino de Deus contra o reino das trevas. Então o missionário sabe que a sua obra equivale a um enfrentamento de uma guerra. O poder de Deus contra o poder de Satanás. Onde os preparativos devem ser bem supridos, a provisão sempre será menor que a necessidade. Presta atenção. Precisamos ter todo o equipamento, a armadura de Deus. Mas, de acordo com a necessidade, a provisão sempre será menor e a necessidade sempre será maior. Requer ao missionário a renúncia de tudo aquilo que ele possui, de muitas coisas supérfluas. Quanto possui, ele deve colocar o seu altar ali para erguer e apresentar a Deus, primeiramente a si próprio, e depois o que tem a oferecer para a obra. Ao missionário deve manter o mesmo sabor do sal, da qual ele foi chamado. Jesus disse: vós sois o sal da terra. Então, o testemunho missionário requer manter este sal, que representa a mesma alegria da salvação quando ele aceitou a fé. Então, o mesmo gozo do Espírito Santo que vem com ele desde o dia que ele aceitou a Cristo, deve estar com ele até o último dia da sua caminhada. Jamais pode perder o sabor, isto é, a graça, a fé, a esperança e a perseverança. Ser um missionário sem ir não será considerado um missionário. É o mesmo seguir a Cristo sem levar a cruz. Nós vamos ver agora Paulo escrevendo à igreja de Corinto. Veja aí, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 8. Tenho despojado a outras igrejas, recebendo salário para vos servir. E quando eu estava com vocês e tive necessidades, não me tornei carga para ninguém. Então, Paulo está mostrando que é lícito receber
salário das igrejas e ajudar os irmãos. E que ele poderia ajudar a si próprio, mas ele abriu mão das suas próprias necessidades quanto à sua legitimidade da sua obra com a obra de Deus. O próprio salário de Paulo era o seu investimento na própria igreja de Corinto. Então a gente percebe que Paulo recebia salário de outras igrejas para ajudar o sustento missionário, o sustento daquela igreja que ele estava passando. Então Paulo fala aos irmãos da Macedônia que supriam naquilo que lhe faltava, e em Corinto Paulo evitou ser ajudado, tornando, isto é, para muitos, uma carga. Veja o exemplo de Paulo. Esta era a ética do apóstolo Paulo. Paulo era de convicção. E sem a convicção, qualquer missionário poderá estar deprimido. A convicção é exatamente a explicação da fé. O que é fé? Convicção das coisas que se esperam. Mas pela convicção recebida de Deus, viveremos imune às injustiças contra o nosso chamado. O missionário não é dono de seus próprios planos. Ele foi chamado para o serviço santo da obra de Deus. Paulo tinha desejo de ir até a Espanha e passar por Roma. Ele disse que estava indo a Jerusalém, prestando serviço aos santos nas suas necessidades. Então a missão de Paulo era levar as ofertas dos gentios aos irmãos de Jerusalém. Mas havia um grupo de judaizantes que considerava as ofertas imundas dos gentios. Veja os judaizantes nesta época. O combate do apóstolo era orar e vencer com o poder da oração. Paulo orava pedindo livramento a Deus da influência daqueles rebeldes. Paulo associava a oração ao combate em fé e era um poderoso exercício nesta batalha. Veja o que Paulo fala, primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículo 18. Porque a Escritura diz: não ligarás a boca ao boi quando debulha, e outra vez digno é o obreiro do seu salário. Temos aqui o direito da participação daquilo que foi colocado no altar, que, segundo o Antigo Testamento, parte ficaria, se fosse sacrifício, para o sacerdote se alimentar. Isto é, havia uma participação direta do fruto. Paulo fala do direito com justiça de usufruir dos bens materiais, embora abrisse mão disso, desse direito. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 11 ao versículo 12. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 13. Não sabeis vós que aqueles que servem na administração daquilo que é sagrado, comem das coisas do templo? E que aquele que serve no altar continuamente recebe a sua parte do altar? Aqui temos o direito da administração do que é sagrado. Todos aqueles que ministram do que é sagrado, comem do que é sagrado. Davi comeu os pães que não era direito deles, somente dos sacerdotes. Mas Deus viu a unção sacerdotal em Davi, segundo a ordem de Melquisedeque. Por isso que Davi não morreu. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 14. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho. Aqui temos o direito de viver do evangelho em favor de futuros obreiros. Mais uma vez, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 14. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Aquele que semeia escassamente também ceifará. E aquele que semeia com generosidade, generosamente também ceifará. Então estas são as leis da semeadura. São as leis dadas por Deus na obra de Deus. Haverá colheita se houver semeadura. Haverá fartura quando houver abundante semeadura. Haverá escassez na colheita quando houver escassez na semeadura. A generosidade significa oferecer mais do que se espera.
Então, aquela igreja que é generosa, ela se torna um referencial, ela é famosa, segundo a vista do povo. Então, os comentários a respeito de uma igreja generosa são inevitáveis. As igrejas da Macedônia enviaram ajuda financeira aos seus irmãos pobres de Jerusalém. E Paulo fala em Romanos 15, 26, porque os nossos irmãos de Macedônia e os da Acaia desejaram contribuir com uma oferta generosa e dedicá-la aos santos irmãos mais pobres dentre todos os que vivem em Jerusalém. Então, veja, nesta missão, que é inadiável, o envolvimento da vida humana quanto à cooperação missionária do fruto, do trabalho da vossa mão, do trabalho do missionário. Então, Paulo estava envolvido numa grande missão, que era levar os bens materiais aos irmãos necessitados de Jerusalém, principalmente a alimentação. Quando queria Paulo que os irmãos contribuíssem com alegria e não fosse do agrado dos obreiros que iam coletar. Por exemplo, haviam obreiros que Paulo não aceitava que coletasse daquela forma. Porque Paulo ele conhecia o princípio da colheita. Então, quando Paulo queria que os irmãos contribuíssem com alegria, e não era do seu agrado que os obreiros coletores chegassem ali com as foices, porque muitos hoje usam a foice para a coleta e é proibido pela palavra, Paulo não aceitava o uso da foice na seara de Deus, em Corinto. Paulo exortava os coletores do uso da generosidade e não com exigência avarenta. Então veja, quando os membros se preparavam para uma grande contribuição, o fator importante era o tempo. Mas quando os obreiros são pegos de surpresa, aquela questão do levantar das ofertas parece mais um assalto, uma extorsão, do que mesmo um culto. Os irmãos estão sempre prontos a contribuir com alegria, quando o propósito é claro, quando há preparação. Então, quando entrares na seara do teu próximo, não poderás colher espiga com a foice, somente poderás colher com a tua própria mão. Isto está em Deuteronômio 23, versículo 25. Não use a foice. A alegria é a característica fundamental do doador e é a marca registrada daquele que ama a Deus. Somente o amor de Deus distingue o contribuinte alegre. Deus é a fonte que supre a semente ao semeador e dá pão para o faminto, e que multiplica a vossa sementeira e aumenta os produtos da vossa justiça. O objetivo das bênçãos dadas por Deus é gerar produtores de ações de graças. Para aqueles que são beneficentes, dê glória a Deus. O objetivo pela qual Deus abençoa uma pessoa é para que esta pessoa, que é bênção, possa ser instrumento de justiça, de beneficência aos necessitados, a fim de que Deus seja glorificado e exaltado, e receba as ações de graças. Este é o objetivo principal de Deus, que é a sua glória eternamente proclamada, bendita, eternamente glorificada. Isto quer dizer que temos recebido para fazer beneficência, a fim de que quem é beneficiado seja instrumento de glorificação a Deus. Deus chamará de produtores de ações de graças os que contribuem para a obra de Deus. Por exemplo, a necessidade dos santos, o alimento, o retorno a Deus em glória, em agradecimento, em reconhecimento a Deus. Quando nós ofertamos, quando nós doamos, quando nós damos alguma esmola, ou alguma oferta, ou alguma coisa, quando nós contribuímos, quem recebe, recebe com ações de graça. Recebe dando glória a Deus. Este é o prazer da beneficência, glorificar a Deus. Isto não pode acontecer em vão, sem a operação da beneficência pelo Espírito Santo.
A glorificação a Deus é a finalidade de tudo. Se não der glória a Deus, não tem amor. Não tem como, irmãos. Não haverá amor sem a glória devida a Deus. O beneficiado, ele glorifica a Deus pela generosidade da contribuição, pela obediência do missionário ao Evangelho. Paulo termina oferecendo com ações de graças, razão pela qual Deus é glorificado, e esse Deus que é glorificado enriquece o homem que contribui e que é uma bênção. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 15, Paulo termina, veja, oferecendo as ações de graças, dizendo: graças a Deus pelo seu dom inefável. Amém? Veja aqui o nosso zap, 85-DDD 991 28 12 60. Entre aqui, continuação, vamos entregar um link desta segunda parte de aula. Amém? A paz de nosso Senhor a todos. Fica com Deus até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Não esqueça da segunda parte aqui no nosso zap. Estamos te aguardando. Amém.